já é véspera do Halloween, não é? Então é hora de falar de Maduro. Nicolás Maduro, o fascista da América do Sul. Olha, vamos abrir com uma notícia fantástica, uma ótima notícia. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou o embaixador em Brasília de volta a Caracas. Quem sabe ele não volte mais para cá. A decisão acontece após a crise que estabeleceu entre os países. Depois que o governo brasileiro finalmente teve a coragem de vetar a entrada da Venezuela no BRICS. Nós vamos começar debatendo isso pelo seguinte: o BRICS começou a ser manipulado pela Rússia e pela China com finalidade geopolítica. O BRICS era para ser uma alternativa econômica ao G7, o grupo dos 7 países mais... Deixa eu tirar aqui porque ficam falando no meu ouvido. Dos 7 países mais ricos do mundo, que é o G7, uma alternativa à União Europeia, uma alternativa à dolarização do mundo e caminhava muito bem, criando-se um sistema próprio de pagamento, diferente do sistema SWIFT, evitava a dependência do mundo no dólar, que estava sendo utilizado como uma espécie de pressão sobre esses países. E começou ali, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e está aumentando essa participação, que é muito importante. Só que agora a Rússia está começando a usar o BRICS como instrumento de geopolítica para exercer uma dominação e enfrentamento dos países ocidentais. Está convidando o Afeganistão, que é governado pelo Talibã, organização terrorista. Já convidou o Irã, que é um país pária internacional, convidando Cuba. A Arábia Saudita já saiu fora, não quis entrar. E estava convidando a Venezuela, cujo presidente deu um golpe de Estado e roubou 73% das urnas. Eu quero ouvir você, Henrique Kriegner. Será que dessa vez a Venezuela rompe com o Brasil? Está todo mundo rezando para que isso aconteça. Boa tarde, Capês. Boa tarde aqui à bancada e todos que nos acompanham. Realmente é uma notícia bombástica aí. Olha, a gente está vendo, e você colocou bem aqui sobre a questão da Rússia, Capês, eu acrescentaria a China. A China tem usado também muito o BRICS e o bloco como um todo, e até a oportunidade de participação nele, como instrumento de expansão aí no seu soft power, segundo o professor Joseph Naika classificaria. Ela tem usado isso nos países africanos, nos países também do Oriente Médio, também aqui da América Latina, tanto do Sul quanto Central. A gente vê isso acontecendo e os outros países do BRICS parece que ficam ali assistindo na plateia, enquanto Rússia e China brincam com o restante do mundo em nome do suposto Sul global aí, que também é uma nomenclatura bastante questionável. Não acredito que Venezuela vá romper, vai ter coragem de romper com o Brasil, porque precisa muito do Brasil. Precisa desse país que é o maior da América do Sul, que é a maior economia também sul-americana e que tem ainda, apesar de estar nesse momento de tensão, tem ainda um apoiador muito ferrenho, que é o presidente Lula. Então, eles precisam de nós para essa sustentação. Infelizmente, gostaria que rompesse mesmo, para que o povo venezuelano pudesse entender que o regime Maduro não dá mais e algo fosse feito pela comunidade internacional para trazer liberdade para aquela nação. Eu estou ansioso para ouvir o nosso querido amigo, grande professor de economia, respeitadíssimo, mas de esquerda, todo mundo tem seu defeito, que é o Leandro Ferreira, e eu quero ouvir ele maquiado. Por isso, antes eu vou fazer uma pergunta aqui para o Sérgio Zagarino. O Brasil fez bem de vetar a entrada da Venezuela nos BRICS? Não é só uma questão de ser um regime ditatorial ou não, é um presidente que deu um golpe, usurpou, roubou 73% das urnas, está prendendo e torturando os seus opositores. É um pária no cenário mundial. E o Brasil teve a coragem de vetar. E agora ele está ofendidinho, o Zagarino, e está tirando o embaixador daqui ou convocando? Isso não é uma notícia, ô Capês. Isso é uma festa, isso é uma alegria. Finalmente eu vejo o Brasil tomando um caminho institucional correto, voltando ao que nós esperamos do Brasil. Que seja um país que vise sempre a defesa da democracia, que vise sempre a defesa das instituições. Quando nós estamos falando de Maduro, nós não estamos falando de nada do que nós concordamos. Então é muito estranho ver o governo brasileiro apoiar decisões como tem sido feito aí nos últimos anos para com a Venezuela. A Venezuela não é uma democracia, é uma pseudo-democracia. Aquela história de democracia relativa é para boi dormir.
A gente tem na Venezuela, sim, um ditador, um fascista que está no comando do país há muito tempo e essa decisão é mais do que certa. E não é de se causar estranheza quando você mesmo pontuou. Você vê os países que estão tentando aderir ao BRICS, os países que já foram convidados e aceitaram o convite e os países que estão, de alguma forma, tentando forçar essa barra, forçar essa situação, pensando num cenário geopolítico global que caminha em passos largos, talvez, porque a gente pode pensar aí em uma divisão de 2 eixos. Caberá a nós, povo brasileiro, sabermos onde nós vamos pressionar o nosso governo para estarmos, e acredito eu que seja nesse bloco ocidental, no bloco ali que pleiteia a entrada na OCDE, ao invés de um fortalecimento no BRICS com tantas ditaduras sanguinárias, inclusive, incluindo a do governo fascista de Maduro. Professora Cíntia Nunes, claro que os BRICS surgiram, né? Foi um acrônimo, né? Criado por um economista do Goldman Sachs, que chamava inicialmente BRIC, porque não tinha ainda South Africa, não tinha a África do Sul. Em 2009 começou a se organizar, não é um bloco monolítico, mas ele tem um espírito de união dos países para criar um enfrentamento contra a dominação do dólar. Os Estados Unidos gasta 5 centavos para emitir uma nota de $100 e essa nota de $100 vale para os Estados Unidos $100. Ele gasta 5 centavos e recebe $100 de produtos. Claro que é uma alternativa. Agora, o Brasil também não tem que ficar, na minha opinião, eu queria ouvir você, selecionando economias se são democracias ou não. Mas tudo tem um limite. O Afeganistão é um regime que tortura mulheres, esteriliza mulheres, autoriza estupro de crianças de 9, 10 anos que já são defloradas para os casamentos. A organização terrorista que é o Talibã. Nós temos a Venezuela, um regime que está torturando pessoas, manipulando o poder judiciário. Como é que você vê, você professora de direitos humanos também, como você vê a postura do Brasil? Chegou num ponto que não dá mais para esconder o amigo incômodo? Ou seja, é um rolo que está acontecendo na Venezuela, não sei bem o que é. O presidente falou, né? Isso aqui é um rolo que está acontecendo por lá, não sei o quê. Agora, eu quero saber o seguinte, dá para continuar escondendo o que o Maduro está fazendo? Olha, boa tarde, meu amigo Fernando Capês, boa tarde, membros da bancada. Realmente a situação é um tanto complicada, né? Mas, de fato, eu acho que não dá mais. É um namoro que aparentemente está estremecido, o Brasil-Venezuela, um namoro que foi se intensificando aí com o atual presidente, né? Com o atual regime de governo. Mas, de fato, eu acho que não dá. Não dá para ficar passando panos quentes, não dá para... Existe uma questão, um limite entre o que é a gente respeitar aí o poder de cada país e a autonomia de cada país e a violação de direitos humanos. Então, realmente, particularmente, eu conhecendo alguns venezuelanos que estão aqui no Brasil e que falam, assim, ficam impressionados como isso ainda pode existir lá e torcem muito para que o Maduro vá para outro lugar. É isso aí, que caia de Maduro. Meu querido professor Leandro Ferreira, hoje de manhã eu fui meditar lá na minha biblioteca, eu estava estudando, estava escrevendo um artigo, e quando eu olho, eu vejo um livro ali que eu tinha colocado meio perdido, do maior economista da primeira metade do século passado, Maynard Keynes. Um livro que, aliás, você me presenteou. Claro que o mundo é dinâmico, a economia depende das condições sociais e políticas. Ninguém aqui vai criticar uma cabeça como era do Keynes. Eu critico as cabeças que querem seguir o Keynes em pleno século XXI. Você, Leandro Ferreira, como você analisa a política econômica, a política de direitos humanos, a política internacional e a política pessoal deste fascista de extrema esquerda chamado Nicolás Maduro? Boa tarde. Capês. Boa tarde, Capês. Você me colocou aqui a responsabilidade de fazer a síntese do governo Maduro, né? Mas eu quero primeiro dar boa tarde para a nossa audiência, né, para os meus colegas aqui na mesa, assim como não posso deixar de comentar que ouvi aqui, por exemplo, do meu colega amigo
cara que eu gosto muito, Sérgio Zagarino, dizendo que o Brasil tem que estar no bloco ocidental e por isso temos que rechaçar a Venezuela. Parece até que eu estou lendo em mandarim ali as coisas, ou em alfabeto que não seja o que a gente está acostumado. A Venezuela também é um país ocidental, a ocidentalidade também é diversa e precisa ser respeitada, meu caro Sérgio Zagarino. Eu acho que muitas vezes o Brasil dá as costas para a América Latina e isso nos traz prejuízos, né? Porque não somos capazes de interpretar politicamente e até de fazer negócios na América Latina afora. Isso posto, né, eu entendo que o governo Maduro, como eu tenho aqui dito recorrentemente na Jovem Pan, é um governo que tem que passar. E eu estou de acordo não só com a fala do Celso Amorim que ele fez nesse momento, como também com toda a construção que ele fez para que a diplomacia brasileira mantivesse as suas tradições e não fizesse um movimento de rompimento, né, estapafúrdio ou que significasse uma consequência ruim, seja para o povo brasileiro, seja para o povo venezuelano. Entendo que o governo Maduro, Capês, não é um governo keynesiano. Muito pelo contrário, o Keynes defendia que a formação de preço, portanto o mercado, a coordenação pelo mercado da economia, tinha um papel absolutamente relevante e o Estado tinha que atuar garantindo que a demanda estivesse ali sempre presente. Não é o que acontece na Venezuela. Se você pega, por exemplo, o preço de combustíveis, é um preço que não se forma a partir do mercado, diferentemente, por exemplo, do caso do Brasil. Agora, pelo que eu entendi, eu acho que pode ter entendido errado, Capês. Você estava elogiando o Maduro nesse caso, ou não? Porque se ele está rompendo a relação, ou pelo menos colocando um primeiro passo no rompimento, que é chamar o embaixador, você estava então elogiando o Nicolás. Não é? Então, que é uma interpretação autêntica? Eu acho que talvez a gente tenha chegado a um momento importante em que o Capês acabou de concordar com o Nicolás Maduro e a gente aqui vai fazer todo o tensionamento possível para que o governo brasileiro apresente os seus critérios, inclusive de entrada no BRICS, e foi muito importante a decisão correta do Brasil de vetar não só a Venezuela, como também a Nicarágua, né, que da mesma forma se reivindica de esquerda, mas não é a esquerda para valer. Meu querido Leandro Ferreira, só fazendo uma interpretação autêntica daquilo que disse, eu estava elogiando o governo brasileiro dizendo que abria com uma grande notícia, que o Maduro está ameaçando estremecer sua relação com o Brasil. Mas então, notícia... Ele que vá para o diabo que o carregue. Nós não precisamos de Nicolás Maduro, muito menos da sua ditadura bolivariana. Aliás, se o Simão Bolívar soubesse o que ele está fazendo, estava se remexendo no caixão até hoje. Porque, aliás, ele tinha sérias restrições a esses regimes esquerdopatas da América Latina. Mas eu queria fazer uma colocação. Nós temos aqui um cientista político, que é o nosso professor Henrique Kriegner, com o comentário do Leandro Ferreira, a réplica do Sérgio Zagarino. Então, vamos tentar criar uma certa animosidade no bom sentido aqui. Professor, cientista político, Henrique Kriegner. Hoje, num jornal de grande circulação, o jornal Folha de São Paulo, a manchete é: Haddad diz não ter prazo para cortes. E aí, ponto e vírgula. Uma coisa leva a outra. Dólar chega a maior valor desde 2021. Por que os governos de esquerda não têm preocupação com o déficit fiscal? Eles acham que dinheiro cai do céu? Eles não sabem que o dinheiro vem da arrecadação tributária? E por que eles entendem que isso gera desenvolvimento econômico? Será que eles não sabem que o crescimento do PIB por meio de investimento público é voo de galinha? Porque aprofundando o déficit vai subir os juros, vai provocar recessão, vai ter que aumentar a arrecadação tributária, vai gerar desemprego. Me diz isso, qual é o problema dos governos de esquerda que não enxergam que sem apertar o cinto, o governo não pode crescer? Será que o Milei está dando uma lição a esses governos de esquerda? Queria o seu comentário e depois, é óbvio, as observações de um economista de esquerda que está aqui na mesa, o competente, sempre faço essa ressalva, o competente, por isso que está sempre aqui, professor Leandro
Ferreira. Sabem sim, Capês. Olha, eu vou dizer que seria ingenuidade da nossa parte achar que talvez eles não conhecem ou talvez vêm de uma outra maneira. Não, eles sabem qual é a realidade, porque a realidade está registrada na história. E essa história sempre se repete. São as mesmas políticas, as mesmas estratégias financeiras que levam para os mesmos ganhos temporários e levam depois para as mesmas crises posteriormente. Mas nesse período já conquistaram mais votos, conquistaram mais apoios populares, maior apoio popular através de benefícios, de programas e de investimentos e subsídios que vão se infiltrando aí dentro da economia. A gente está vivendo num país que agora está discutindo o retorno do... Discutindo não, né? Já colocado o retorno do DPVAT, mas bateu o recorde de arrecadação por um aumento na base, agora no mês de setembro. Tá bom que tiveram os impostos atrasados aí do Rio Grande do Sul no meio desse bolo todo, mas aumentou a arrecadação, batendo recorde, não diminuiu despesa, os níveis aí, os indicadores sociais não têm melhorado na mesma proporção que a despesa tem crescido, ou seja, não dá nem para justificar que é um investimento ou que é uma coisa do tipo, mas garante o ganho momentâneo da popularidade, tenta garantir, porque a popularidade do governo Lula não está andando muito bem. Quando a gente olha, por exemplo, no número de pastas nos ministérios, a gente tem 60% a mais de pastas do que nós tínhamos na gestão anterior, que eu não vou nem falar o nome da gestão anterior para o Leandro não achar que eu estou sendo partidário, mas estou trazendo aqui fatos. A gente tem 60% a mais de pastas, nós temos 60% a mais de resultados, nós temos 60% a mais de avanço, de progresso? Não temos. Nós estamos vendo em inúmeras áreas aí um retrocesso. Então, é ingenuidade a gente dizer que não sabem. Sabem, mas escolhem não fazer e escolhem porque querem priorizar um ganho momentâneo, esse voo de galinha aí que garante votos, que garante apoio e que mantém o país patinando no mesmo lugar toda vez. Meu querido professor Leandro Ferreira, você vai poder... Sei que você está meio chateado, você está meio cara fechada para mim, não? Não tem problema, né? Então, por favor, faça essa defesa da política de expansão do déficit fiscal, expansão da dívida pública, gastança total, enfim. Por favor, eu quero ouvir você, professor Leandro Ferreira. Concorda com o que disse Henrique Kriegner? Já está revendo seus conceitos econômicos? Eu quero te ouvir e, aliás, toda a audiência da PAN que te adora quer te ouvir. Eu acho, Capês, que meu objetivo aqui é sempre procurar concordar com pelo menos alguma coisa com que cada um dos Parabéns, colegas... que bacana. Então, que esse é o meu desafio histórico na mesa da Jovem Pan, eu pretendo cumpri-lo. Então, eu vejo aqui que há elementos que, sim, são importantes no controle do regime fiscal e eu acho que ele tem que ser feito com bastante cuidado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser feito sem negar o todo da economia do país, que precisa incluir um Estado como um agente econômico também e um agente importante, que garante demanda, é um agente que eleva investimento, é um agente que coordena expectativas e assim por diante. O mercado sozinho já mostrou em diversas ocasiões, pode começar lá por 1929, no crash da Bolsa, pode ir para 2008 com a crise dos subprimes, para não falar que eu estou falando de coisa do século XX, que o Capês fala como se ele tivesse nascido agora faz 23 anos. Então, assim, tem elementos até do século XXI que mostram que a coordenação da economia feita exclusivamente pelo mercado não é algo que a gente deva perseguir dogmaticamente. O próprio Estados Unidos, para resolver a crise de 2008, fez coisas que devem ter feito o Keynes ter feito uma festa onde quer que ele esteja, porque, de fato, estatizou montadora como a Ford, salvou todos os bancos que precisaram com um gasto de $1 trilhão. Isso também é keynesianismo. Inclusive, boa parte dos novos keynesianos estão mais adeptos ao que é o pensamento da direita hoje, ou da centro-direita, do que propriamente de um pensamento de esquerda. Eu entendo que coisas como gestão Maduro fazem um descontrole fiscal e estão dando no que estão dando. Isso está errado. Nós temos que perseguir uma boa administração fiscal, permitindo déficit público, sim,
né? Mesmo quando a gente fala nas regras fiscais, tal coisa ficou submetida ao teto, há uma porção de gastos no Brasil que não estão submetidos ao teto e funcionam com base no endividamento público. Pagamento de juros é a primeira delas. Se vocês querem reduzir efetivamente o estoque de dívida do Brasil, o passo mais importante, muito mais do que controlar gastos, é reduzir juros, porque o que se paga de juros está atrelado, né? O que se aumenta de dívida para pagar juros está atrelado à taxa de juros. Então, eu entendo que não é uma dicotomia entre Estado e mercado, é cada um cumprindo o seu papel, lembrando que o Estado precisa garantir seus objetivos constitucionais. No caso brasileiro, está no artigo 1º, prezar pela dignidade humana, pela cidadania, e no artigo 3º, erradicar a miséria. Muito bem, falou como um grande jurista. Parabéns, eu sou obrigado aqui, a professora Cíntia Nunes também aplaude a fala. Agora eu vou falar como um economista, que não sou. Sérgio Zagarino, se você mexe artificialmente na taxa de juros, o que vai acontecer? Os juros baixando, as pessoas vão para o crediário, vão para a gastança, vão se endividar. As pessoas aumentando o endividamento, depois elas acabam, infelizmente, gerando um movimento especulativo no mercado de oferta com a subida dos preços. Isso acaba gerando inflação. E aí, ela, além de endividado, vai pegar produtos mais caros. Tem cabimento, eu não sei, eu não sou economista, mas mexer na taxa de juros, baixar os juros artificialmente por interferência política no Banco Central e, ao mesmo tempo, ficar demandando o gasto público, porque eu estou bem lembrado, eu acho que o governo Bolsonaro fechou com 50 bilhões de reais de superávit e esse governo está caminhando para uns 300 de déficit. Como é que fica essa questão? É gostoso gastar o dinheiro dos outros, que é o dinheiro público? Capês, deve ser muito gostoso, né? Eu não faço isso, mas eu tenho certeza absoluta que o nosso amigo aqui da bancada, Leandro Ferreira, deve fazê-lo, porque não existe outra alternativa para ele defender um Não, governo. aí eu sou obrigado a defender o Leandro Ferreira. Obrigado, cara. Ele pode defender, em tese, a expansão do gasto público, mas não é ele, não participa disso. O Leandro deve estar com o cartão de crédito voando na nuvem, hein, Leandrão? Porque o que ele defende aqui é uma narrativa completamente descolada da realidade. Realidade de você que está em casa nos assistindo. Isso por quê? Você sabe o quão duro é para sair de manhã, acordar cedo, para trabalhar, já no final do mês pagar as contas ali, ó, ajustadinha. E tá faltando dinheiro, não tá? Eu tenho certeza. A ideia com o governo é a mesma. O próprio Capês acabou de falar. No governo Bolsonaro, nós tivemos um superávit. O que era o superávit? A gente conseguiu gastar dentro do que nós estávamos esperando de arrecadação. E muito em razão dele ter privatizado estatais, dele ter tido um controle de gastos, um teto fiscal, tudo que a gente não está vendo agora no atual governo. Então, quando o Leandro Ferreira começou a criticar o que Maduro faz lá na Venezuela, a crítica é idêntica para o governo federal aqui, tá, Leandro? É importante você entender que o que eles fazem lá de gastar demasiadamente ocorre de forma idêntica no Brasil. A dívida interna no Brasil já está em 6,7 trilhões. Aquela ideia absurda que os economistas que têm esse pensamento com um viés ideológico do século passado, de que, olha, vamos pegar e gastar de forma demasiada, porque tudo isso não é gasto, chama-se investimento, tá? E a gente está investindo onde? Você que está aí, o Brasil mudou em quê? O que está melhor? Investindo nas próximas eleições? Bom, agora a questão é a seguinte também. Bom, não adiantou, pelo visto, né? Porque os partidos todos que se elegeram, a imensa maioria são partidos de direita. Só aqui no estado de São Paulo, Leandro Ferreira, o PT elegeu somente 4 prefeitos, sendo 3 cidades pequenas, somente Mauá, que é uma cidade média. Foi uma fragorosa derrota. Mas eu queria voltar aqui para o tema, ia começar com a Cíntia Nunes e depois indo para o Leandro Ferreira. Quais são as possíveis repercussões políticas em termos de política internacional desta convocação do embaixador venezuelano de volta a Caracas? A gente sabe que quando um governo convoca o seu embaixador, ele está estabelecendo um protesto, uma censura endereçada ao governo no qual se localiza a embaixada, ou seja, diretamente um protesto com relação ao Brasil. Por outro lado, a amizade eterna da Rússia com o Brasil, Vladimir Putin já diz, nós não concordamos com a decisão do Brasil. E a China também disse,
Nós não concordamos com a decisão do Brasil. Número 1, quais são as consequências no cenário da América do Sul desse estremecimento entre Brasil e Venezuela? Número 2, quais as consequências para o BRICS? O Brasil definitivamente foi colocado de escanteio como um parceiro de segunda classe em relação à Índia, Rússia e China. Como fica daqui para frente as relações Brasil-BRICS, Brasil-Venezuela, Venezuela, começando com Cintia Nunes, em seguida Leandro Ferreira, o nosso telespectador quer saber. Ele está vendo aqui no gerador de caracteres, Maduro retira embaixador da Venezuela no Brasil. Ele quer saber quais são as consequências disto. Bom, primeiro, Capês, eu estou aqui assim, né, entre leões, fica até complicado, até com medo de fazer a intervenção, mas eu queria a Vênia para fazer um complementozinho no assunto passado. E quando a gente fala de corte, dá a impressão que vai cortar o quê? Bolsa Família, que vai cortar, que a gente está pedindo cortes em programas que são importantes para o desenvolvimento econômico. Só que tem muito mais gordura nisso para se cortar, além do que pautas sociais. Então, dá a impressão, quando fala em corte, que a gente está ameaçando retirar de quem precisa, né? Quase que tirar o leite da boca das crianças, e não é exatamente isso. Então, só uma questão aí que... Essa situação, a gente está num momento de estremecimento mundial. O mundo todo está aí se pegando de alguma forma por questões políticas, por questões econômicas. Então, é claro que nós que não estamos diretamente envolvidos em conflitos bélicos, nós temos aí com esse estremecimento, porque é claro que dá a impressão que o Maduro bateu o pezinho e falou: agora eu vou sair, estou indo embora, né? Vou mandar, né, que o meu embaixador saia daí. Então, isso demonstra uma ruptura. Essa ruptura coloca como, será que o Brasil no BRICS vai ter força para demonstrar, estou aqui reiterando a minha posição de não trazer a Venezuela para o BRICS? E será que isso vai ser visto, de fato, como uma posição isolada ou vai fortalecer o Brasil de fato? Eu não tenho essa resposta, porque acho que isso vai depender de quais são os interesses que, de fato, há por trás, principalmente desses integrantes que têm uma posição notadamente mais de esquerda e talvez menos democrática. Então, eu acho que, de pronto, uma das possíveis consequências é, de fato, tinha um namoro. Isso agora aparentemente se rompeu. Mostra que o Brasil está tomando posição dentro de um regime mais democrático, ou é só uma questão que houve aí uma briguinha de namorados e isso de fato vai trazer uma consequência não só econômica, mas também uma consequência aí dentro do BRICS de estranhamento? Eu de fato assim não sou economista política, mas acho que essa ruptura vai trazer consequências e são consequências inesperadas, inclusive. Professor Leandro Ferreira, independentemente das nossas divergências de opiniões, esse é um tema que eu não reputo ideológico, esse é um tema de conhecimento, de informação para o nosso telespectador. Você é um professor culto, pode contribuir muito para isso. Nós tínhamos ali no ano de 2001, o economista da Goldman Sachs, o Jim O'Neill, cria esse acrônimo, esse agrupamento de letras. Não tinha ainda a África do Sul. Muito bem. Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2006, esses países resolvem não se limitar a um conjunto de letras. Começam a atuar já formando um bloco, não um bloco monolítico, não tem estatuto, não tem sede, mas um agrupamento de países que querem conversar entre si. Isso eu vi, Leandro Ferreira, como um grande prestígio ao nosso país. Ou seja, está se criando um bloco de grandes economias. A Índia está caminhando aí, já daqui a pouco vai encostar na Alemanha, vai ser a terceira maior economia do mundo, daqui a pouco. Então, o Brasil, juntamente com a China e com a Índia, país com 1,5 bilhão de habitantes, e mais com a Rússia, claro, o segundo maior poderio militar do mundo, está muito bem colocado. Em 2011, entra a África do Sul, trazendo o continente africano para esse agrupamento, e os BRICS, então, começam a crescer em termos de prestígio, e o Brasil avançando nesse prestígio. O que me preocupa agora é o seguinte, isso eu queria o seu comentário como professor. Nós estamos vendo a China e a Rússia começarem a manipular esse agrupamento de países dos BRICS para criar um bloco de resistência ao Ocidente, à União Europeia e aos Estados Unidos. E o que é mais grave, um bloco de resistência à OTAN.
Então você está chamando o Afeganistão, está chamando o Irã, daqui a pouco vão chamar a Coreia do Norte. O Brasil, número 1, perde prestígio cada vez mais dentro dos BRICS. Chegou a hora da China e da Rússia dizerem ao Brasil: você é um integrante de segunda classe e nós queremos alinhar conosco os países de viés esquerdista, verdadeiramente esquerdista, e muitos deles que não são democracias. Como é que fica o Brasil nesse contexto? E aí, como é que fica o Brasil num BRICS que agora é inimigo dos Estados Unidos e da União Europeia? Como é que o Brasil vai se ajeitar dentro desse cenário? Olha, Capês, vamos começar pelo que está escrito aqui no nosso TP, né? Maduro retira embaixador da Venezuela do Brasil. Não é isso, né? Quando você retira o embaixador, você está rompendo relações. O Maduro convocou o embaixador da Venezuela no Brasil. Então, para começo de conversa, não há aqui nenhum procedimento de rompimento. Né? Me permite só defender aqui a produção. Quando você convoca, você retira provisoriamente. Não. Mas retirar no linguajar diplomático é algo mais grave. Retirou provisoriamente, vai. Isso. Tudo bem. Então, vai, não começa com muita crítica, não. Vai. Eu não critiquei de forma alguma a produção. Então vai. Eu quero ouvir você. O público quer ouvir. O Brasil virou um país de segunda classe dentro dos BRICS? De forma alguma, não existe país de segunda classe. Isso é uma coisa que a gente tem que defender com unhas e dentes. Os países todos têm direito à sua autodeterminação, tem que ser respeitado no cenário internacional de igual para igual, né? E as relações têm que ser conduzidas com base naquilo que for a regra, né, da diplomacia internacionalmente. Não existe país de segunda classe e nenhuma relação deveria existir. Quem trata dessa forma é, tradicionalmente, aqueles países que agridem outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, né? São países que têm movimentos de agressão a outros que definitivamente não deveriam ser empreendidos se a gente tivesse uma governança global mais eficiente. Agora, o BRICS, dentro do BRICS, né, para que a gente não fique achando que é um bicho-papão, né, até porque o governo da Índia é um governo radicalmente de direita, né, nós temos o Brasil na presidência do bloco no ano que vem. A coisa mais importante que o BRICS conseguiu criar foi um banco entre todos esses países e ele é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, que é, portanto, uma posição de prestígio para o país. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS investe e muito, inclusive junto a prefeituras, muitos prefeitos que estão aí receberam recurso do banco que a Dilma preside para poder fazer suas obras, por exemplo, de mitigação das mudanças climáticas. Então não é esse bicho-papão, muito menos uma coisa de esquerda. O governo Vladimir Putin claramente é um governo que eu concordo que é fascista, porém é de direita, né? Ele não tolera nenhum debate lá sobre feminismo, não tolera nenhum debate lá sobre aborto, inclusive o debate sobre diversidade sexual lá é intolerável do ponto de vista do governo, não tolera críticas e uma imprensa liberal, né? Portanto, não é um governo de esquerda. A gente está pintando a China como bicho-papão esquerdista dentro do BRICS, mas a China tem o seu papel na economia do mundo e não no conjunto desse bloco. Qual que é o ponto de trazer outros países para dentro do BRICS, né? É o ponto de trazer aquilo que o Capês aqui, eu sei que ele é um defensor, né? Construir um sistema financeiro, uma alternativa ao dólar, né? Que possa englobar o maior número de pessoas possível para que a gente não fique refém do Banco Central americano, né? Que emite dólar lá para gerar inflação aqui. A gente falou de gerar inflação e tal com o dólar, mas a inflação fica para nós pagar, né? Então a tentativa de criar um sistema que não seja aderir, vai todo mundo usar Yuan, moeda da China, não é isso, mas vai fazer troca nos seus próprios termos, sem ter que converter e abaixar a cabeça para o dólar. O professor Henrique Kriegner, eu vi ele falando descrevendo as características do Putin como um regime de direita. Ele vai falar que o Maduro é de direita. Daqui a pouco ele vai falar que o Maduro quase. É o bolivariano de direita. Só faltou ele falar isso. Queria que você concorda com o Leandro Ferreira, porque eu estou sentindo que a China e a Rússia começam a desprezar o Brasil. Por quê? O Brasil não tem interesse geopolítico para a Rússia. Porque o Brasil fica naquela zona de quer flertar com a esquerda, tem uns governos aqui de esquerda que querem ser engraçadinhos com os regimes de esquerda, mas tem medinho também de brigar com os Estados Unidos. Agora, como fica essa questão no momento em que o Brasil olha e fala, ixi,
A China, eu quero negociar com a China, a segunda maior economia do mundo, claro, eu quero que a China invista aqui, obviamente. Eu quero negociar com a Rússia, com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes, eu quero negociar, claro, óbvio. Nós estamos vendo nossos interesses econômicos. Mas como é que o Brasil vê quando se chama o Talibã, ou cogita o Talibã de entrar nos BRICS? Como é que o Brasil enxerga um regime como o Irã, praticamente banido das relações internacionais, entrando nos BRICS? Quando é que você vê quando existe uma série de ditaduras? Não que a relação econômica dependa de ser democracia ou ditadura. O Brasil tem que ver os seus interesses, repito. Mas como é que você começa a se sentir meio a única democracia no meio de tantas ditaduras? Será que o Brasil não está começando a ficar escanteado? O Leandro Ferreira acha que não, porque deram um cargo ali para Dilma Rousseff. Fica aí sentada na cadeira de presidente do Banco dos BRICS. Então o Brasil tem prestígio. Eu queria que você fizesse uma análise, porque eu acho que o nosso telespectador, ele é muito atento, ele é muito crítico. E ele está atento com relação a isso. Queria ouvir vocês, que é cientista político. Com certeza, Capês. Olha, e eu quero dizer também para quem está nos ouvindo, o BRICS não é esse mundo cor-de-rosa florido que o Leandro pintou aqui, não. Vamos lá. A gente tem que posicionar isso de uma maneira muito factual, né? Olhando aí para o que está acontecendo. Quando a gente vê a China fazendo toda essa mobilização, não é por uma benevolência de querer se opor ao dólar para que todos possam ter um respiro econômico maior. Vamos lembrar, a guerra é pelo trono. Se tem Estados Unidos no trono e China não está de acordo, então quem quer sentar no trono é a China. Mas não é que ela quer promover o desenvolvimento das outras nações e facilitar e ser ali um irmão mais velho, muito bondoso, que ajuda todo mundo a crescer. Não é bem por aí que a coisa funciona. Vale lembrar disso também que, por exemplo, os projetos do BRICS, eles não se limitam só aos países, né, do BRICS, agora eles estão trazendo mais, mas os projetos financiados pelo banco do BRICS, ele requer uma série de alinhamentos ideológicos e políticos com os blocos, os países do BRICS, o que já não acontece tanto quando você pega instituições, por exemplo, o Banco Mundial, que embora tenha os seus empréstimos feitos em dólar, e isso sim traz prejuízos para muitos dos países, não existe uma necessidade de alinhamento político ou mesmo abaixar a cabeça necessariamente para os Estados Unidos. Não é bem assim que funciona. Tanto é que China recebeu até muito pouco tempo atrás investimentos dos Estados Unidos, do Banco Mundial, tendo os Estados Unidos sempre na cadeira de presidente. Então, a oposição, a tentativa é de fazer uma oposição à influência política dos Estados Unidos e dos países, aí, se a gente puder colocar dessa maneira, das potências ocidentais, aí, considerando a Europa também. Então, China não está vindo de boa moça querendo desenvolver todo mundo de graça, não. A conta chega e a conta já está chegando. Eu concordo 100% com o que você disse, Capês, porque Rússia e China estão fazendo análise. Brasil não tem poder de fogo no cenário internacional, tem população, tem território, mas não tem armas. Esses três quesitos são muito importantes para que um país venha ter aí, venha fazer sua voz ouvida no cenário internacional. E apesar da tradição diplomática que o Brasil construiu ao longo dos anos, as últimas movimentações têm sido desastrosas. Você falou como que o Brasil se sentiria tendo uma aproximação com o Irã. Infelizmente, na atual gestão e com a atual influência do assessor especial Celso Amorim, o Brasil acho que se sentiria completamente confortável, porque até marcar presença na posse do novo presidente iraniano, o Brasil marcou, ao lado de líderes terroristas que já nem estão mais entre nós. Essa é a realidade do caos que está acontecendo na política externa brasileira, especialmente quando a gente tem um ministro das Relações Exteriores que está pagando continência para o assessor especial da Presidência da República. Então, o Itamaraty está de mãos atadas, perdeu sua autonomia e tem prejudicado demais a imagem que foi construída desde Barão do Rio Branco até hoje. Sérgio Zagarino, a China manipula os países que integram os BRICS. Ela está investindo forte, investiu aí muito dinheiro, dos 10 bilhões de dólares investidos ali na África, a maior parte foi encaminhado para a Etiópia. E ali, claro que ela está de olho nos minérios da Etiópia, na produção agrícola da Etiópia, em troca está dando tecnologia, fazendo investimento para estabelecer uma dominação. Agora, na Etiópia, a China está construindo hidrelétricas que limitaram a vazão do rio Nilo em direção ao Egito.
Então, ela estimula uma briga, uma cisânia entre países aqui, Egito e Etiópia. Está tentando fazer a mesma coisa na América do Sul, Brasil e Venezuela. Veja que já deu. Veja a estratégia do convite da Venezuela, forçou o Brasil a se posicionar e já criou uma rusga, uma divisão. A China aplica a máxima maquiavélica, dividir para governar. E o Brasil está cada vez mais dividido em relação aos membros dos BRICS. Caiu a ficha agora, Brasil? Caiu, Sérgio Zagarino? Espero que tenha caído, Capês. E se você, nessa tua análise, observar tanto os países africanos quanto aqui no território brasileiro, a China ela investe, só que ela não consegue governar porque, evidentemente, nós temos um governo aqui independente. Só que ela faz de outra forma. Ela o faz com dinheiro. Ela vai comprando, e ela vai investindo, ela vai produzindo. Hoje, o Brasil ele depende muito da China, tal qual também a China depende de nós na questão do agro. O agro no Brasil, ele sustenta aí grande parte do mundo, incluindo a China. Só que nós estamos de mãos atadas. A nossa relação com a China hoje é uma relação que a gente tem que ficar embaixo da asa deles. Porque se a gente perde esse grande parceiro comercial, como é que fica o Brasil em relação à nossa economia? E é o que você colocou. Quanto mais enfraquecido nós estivermos, quanto mais problemas nós tivermos dentro desse bloco que, em tese, foi criado para nos favorecer, esse bloco que foi criado para fazer com que nós tivéssemos uma oposição ali, como gosta de falar o Leandro Ferreira, à utilização do dólar em caráter global, em que pé que nós ficamos? O Brasil hoje, ou ele toma uma atitude mais firme e se posiciona. Não significa dizer, Leandro, que você disse o BRICS não é um bicho-papão. Nem o Kriegner, quando colocou, disse que o BRICS ele é um bicho-papão em termos de desenvolvimento econômico. O que a gente está tentando dizer, e quem sabe você falou que gostaria muito de sair daqui aprendendo algo, que o Brasil, dentro do BRICS, ele está se posicionando contrário a tudo que a ONU nos ensinou depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que é da gente fazer a defesa dos direitos humanos, que é a gente ter uma relação internacional pacífica, que é a gente conseguir desenvolver todos os países atentos aos direitos humanos, algo que os países que são integrantes do BRICS não fazem, seja você tentando rotular a Rússia como de direita, tentando, porque beira um absurdo, um país que advém da União Soviética, seja você querendo defender essa entrada dos países no BRICS como algo natural, que são países sanguinários que não respeitam o mínimo da dignidade da pessoa humana, seja o Irã, seja o Afeganistão, com os líderes extremistas, terroristas. A gente, nessa mesa aqui, a gente debate tanto sobre a necessidade de acabar com esses terroristas. E aqui, quando a gente fala de economia, a gente tem que falar, não, veja bem, não é assim, talvez seja importante aqueles países. Não, talvez seja importante nada. O Brasil tem que se posicionar, volto a dizer, buscando um bloco ocidental, buscando um bloco que respeita diretrizes da dignidade humana, um bloco que ajude a gente a crescer e respeitando combate à corrupção, teto de gastos, transparência. O BRICS não tem nada disso. O BRICS, inclusive, ele sabe o que o BRICS sugere? Ele sugere uma reforma na ONU, ele sugere uma reforma ali na cadeia de segurança pública, no formato das cadeiras. É isso que eles querem. O BRICS, que é um grupo de esquerda, é um grupo que está reunindo países de esquerda, quer modificar a principal instituição do mundo que tenta apaziguar as coisas ali no nosso planeta, gente. Agora, eu estava olhando aquela camisetona, aquela camisa do Maduro, tá parecendo aqueles traficantes de filme do Scarface, que fica andando em Miami. Não é essa, mas que ele tá andando, que parece um carnavalesco andando ali, mas com todo respeito aos carnavalescos, mas ele tava lá com uma camisa que parecia que saiu do filme do Scarface. Daqui a pouco vai girar.